Um homem traumatizado e alcoólatra chamado Danny tem perda de sua paz a partir de quando ele cria um vínculo telepático com Abra, uma menina com poderes tão fortes quanto aqueles que ele bloqueia dentro de si. Hoje estarei resumindo o filme Doutor Sono. Vamos ao resumo. É filme com cenas chocantes, como podem ver. A história começa na floresta, onde uma garotinha, Violet, sai de uma caravana e é vista indo colher algumas flores. Sua mãe diz para ela não ir muito longe. Depois de colher algumas flores, ela conhece uma mulher ao lado do rio, cujo nome é Rose. Rose está usando um chapéu e dá uma flor para Violet do seu buquê de flores. Ela diz a Violet que sempre usa esse chapéu e por isso suas melhores amigas a chamam pelo nome de Rose. Violet diz que parece um chapéu de mágico. Rose concorda e diz a ela que é de fato um chapéu mágico. Ela tira o chapéu, sopra para dentro e mostra a ela que ele está vazio. Enquanto isso, Violet vê um homem observando-as na floresta. Ela vê que esse homem também está usando um chapéu. Rose diz a Violet que ela não precisa se preocupar porque o homem é seu amigo. Ela pede para Violet se concentrar no truque que ela vai mostrar a ela. Então Rose pede para ela colocar a mão dentro do chapéu. Violet fica surpresa ao encontrar uma flor roxa. Rose pega outra flor de dentro e pede para ela adivinhar sua cor. Enquanto Violet lhe diz que acha que é uma flor roxa, ela percebe que mais algumas pessoas estão observando-as de longe. Depois, descobre-se que é uma flor violeta. Rose come essa flor. Violet diz a ela que ela não deve comer flores, pois elas são muito especiais. Então Rose segura sua mão e ela parece nervosa. Violet fica assustada ao ver seus olhos brilhando e diz a ela que ela tem que voltar para sua mãe. Mas Rose pede para ela ficar um pouco para ver mais magia. Rose segura sua mão firmemente para que ela não fuja. A cena termina quando aquelas pessoas atacam Violet na floresta. Na próxima cena, um garoto chamado Danny é mostrado. Ele está sendo traumatizado pelos fantasmas do Overlook Hotel. Os fantasmas querem consumir o poder psíquico de Danny, que eles chamam de The Shining. Ele vê sonhos horríveis. Quando acorda, vai ao banheiro. Ouve o som de água pingando e abre a porta. Ele encontra um fantasma na banheira, corre para fora e cobre os olhos com as mãos. A mãe dela aparece e pergunta por que ele não fala desde que eles saíram do Overlook Hotel, já que eles estavam lá há um tempo. Desde então, ele tem sido assombrado por aqueles fantasmas. Na manhã seguinte, somos apresentados ao espírito do chefe do Overlook Hotel, Dick Halloran. Ele diz a Danny que os fantasmas do Overlook Hotel ainda o assombram por causa de seu Shining. Ele diz a eles como trancá-los em uma caixa em sua mente. Ele o aconselha sobre como usar seu Shining contra eles. Então, Dick Halloran diz a ele que ele deveria voltar para sua mãe, que estava procurando por ele. A mãe de Danny o avisa que da próxima vez ele tem que contar a ela antes de ir a qualquer lugar. Então vemos que ele vai ao banheiro e vê um fantasma na banheira novamente. Ele entra, fecha a porta do banheiro e usa o método de Dick Halloran para prender o fantasma em uma caixa. O filme avança para o ano de 2011. Danny se tornou um adulto que acorda de uma ressaca e se lembra da briga que teve no clube na noite passada. Na próxima cena, vemos que ele passou a noite com uma garota estranha. Danny rouba dinheiro da bolsa dela. O espírito de Dick Halloran vem até ele e ele pede para ele ficar com o dinheiro de volta. Mas Danny diz a ele que a mulher roubou seu dinheiro e comprou uma coca. No entanto, Dick Halloran diz a ele para não viver uma vida tão miserável e suja. Depois disso, vemos uma garota, Andy, em um teatro. Ela também tem o poder de brilhar e pode fazer qualquer um dormir com seu poder mental. Um homem que costumava agredir garotas jovens vem até ela. Andy usa seu poder para fazer aquele homem dormir e então faz uma marca de picada de cobra em sua bochecha. Então Andy mostra seu poder no teatro. Rose assiste isso junto com seu amigo Crow. Quando Andy sai do teatro, Rose e Crow a seguem. Rose oferece a Andy para se juntar ao seu grupo para que ela possa permanecer forte e viva por muito tempo. Andy aceita sua oferta para se juntar ao seu grupo, True Knot. Em seguida, Danny é mostrado viajando para Fraser, New Hampshire. Durante isso, ele recebe um sinal de outra garota brilhante, Abra Stone. Ela faz truques de mágica com seu poder cerebral. Em Hampshire, Danny conhece um homem, Billy, que lhe dá um quarto para ficar. Então, vemos Andy na praia. Rose vem perguntar se ela está pronta ou não. Quando Andy vê as outras pessoas, ela pergunta quem são, mas Rose diz que os conhecerá em breve. Rose faz Andy deitar em seu colo e pede que ela não tenha medo. Então, um pequeno ritual é realizado por eles. É revelado que o grupo caça pessoas que brilham. Rose tira o vapor de Violet. Ela o sopra na boca de Andy e ela se torna outro membro caçador do grupo True Knot. Enquanto procura trabalho em uma nova cidade, Billy faz Danny conhecer o Dr. John.
Após o término da reunião, Danny percebe que o Dr. John perdeu seu relógio. Ele diz a ele que o deixou no dispensador de sabão. No dia seguinte, o Dr. John pergunta como ele sabia onde o relógio estava. Danny diz que foi apenas um palpite de sorte. O médico fica impressionado e mantém Danny trabalhando em seu centro de cuidados paliativos. Uma noite, enquanto trabalhava no hospital, Danny observa um gato branco que entra no quarto de um paciente. Quando ele vai buscar o gato, ele o encontra parado ao lado do paciente. O paciente diz a ele que ele só vem quando alguém está perto da morte. Ele diz a ele que está ficando assustado, mas Danny diz a ele que a morte não é uma coisa assustadora, pois é apenas um sono verdadeiramente tranquilo. Essas palavras confortam o paciente e ele o chama de doutor. Sono. Danny quer chamar um médico para ele, pois acha que ele não está onde deveria estar naquele momento. Mas o paciente lhe diz que ele está exatamente onde deveria estar. Depois de algum tempo, o paciente morre. Quando Danny volta para casa, ele recebe uma mensagem de Abra Stone, uma garota com a habilidade de brilhar. Então, depois de 8 anos no Centro de Cuidados Paliativos, Danny é mostrado dando um discurso sobre como ele parou de alcoolismo, diferentemente de seu pai. Uma noite, ele está ocupado ajudando outro paciente a dormir antes de morrer, enquanto o gato branco permanece ao seu lado. Ele pergunta ao paciente se ele quer que ele tome um comprimido. O paciente diz que não precisa de nada e que não tem medo da morte. Danny diz a ele que acredita que as pessoas não terminam na morte, é apenas um sono tranquilo. O paciente diz a ele que pode sentir o gosto dos mirtilos que sua mãe costumava cultivar. Danny recita as boas memórias do paciente e ambos cantam uma música até que ele falece. Quando Danny volta para sua casa, ele recebe uma mensagem de Abra Stone, que estava se conectando com ele telepaticamente. Os membros do grupo True Knot estão preocupados porque não conseguem encontrar boas presas por um longo tempo. Crow diz a Rose que as pessoas hoje em dia estão envolvidas em coisas materialistas como fast food e Netflix. Essa coisa está afetando seu poder brilhante e o bom vapor se tornou uma coisa rara. Finalmente, os membros do grupo True Knot fazem de um jovem jogador de beisebol sua presa. Eles o sequestram em seu caminho de volta para casa e então Rose o tortura até a morte. A razão para essa tortura é que quanto mais a vítima sofre dor intensa, mais vapor ela libera, o que a fará viver por mais tempo. Isso também a torna poderosa. Enquanto matam o jovem jogador de beisebol, Abra Stone observa tudo com a ajuda de seu poder mental. Ela tenta pará-los. Rose sente que alguém com poder brilhante extremo está tentando pará-los a milhares de quilômetros de distância. Abra telepaticamente conta a Danny que algumas pessoas monstruosas assassinaram um garoto. Quando Rose e Crow enterram o corpo morto do garoto, ela diz a ele que sentiu uma garota, muito longe, com um poder brilhante interessante. Crow não consegue acreditar que alguém olhou para eles a 1.500 milhas de distância. Ela diz a ele que nunca se deparou com um poder tão grande antes. Rose usa seu poder de telepatia para saber onde sua nova vítima está. Ela a encontra, mas o poder brilhante de Abra é muito alto. Ela prende Rose e a machuca. Danny e Abra se encontram em um parque e se tornam amigos. Abra dá a ele algumas informações sobre os assassinos do garoto do beisebol e quem come o brilho das pessoas. Danny pede para ela não expor seu brilho, pois isso pode atrair essas pessoas e elas começarão a procurá-la. Abra diz a ele que pode ajudá-lo a encontrar o lugar onde o menino foi enterrado, mas Danny se recusa a ajudá-la. No centro de cuidados paliativos, Danny observa o gato branco indo para um quarto vazio. Quando ele segue o gato, ele encontra o espírito de Dick Halloran, que lhe diz que há um culto que come gritos e bebe dor. Ele lhe diz que o culto notou a garotinha, Abra, e eles podem transformá-la ou podem mantê-la até que ela esteja toda usada. Ele pede a Danny para ajudá-la. Ele também diz a ele que este é o último encontro deles. Uma noite, Rose encontra a casa de Abra através de seu poder psíquico. Abra a fere gravemente com sua armadilha psíquica. Então, ela conta a Danny sobre seu encontro com Rose. Um dos membros do grupo, verdade não, morre na mesma noite. Ele morre porque o grupo não está comendo bem há muito tempo. Andy diz a Rose que ela pensou que eles nunca morreriam, mas Rose diz a ela que ela nunca disse que eles eram imortais. Eles só podem viver uma vida longa se comerem bem. Danny leva Billy com ele em um carro para encontrar o corpo morto do garoto do beisebol. Abra se junta a eles por meio de seu poder mental. Ela conta a Danny como entrou na cabeça de Rose. Ela diz a ele que Rose estava assustada como uma criança. Então, Abra entra na cabeça dele por mostrar a ele seu truque. Abra encontra algumas caixas em sua mente. Danny conta a ela que quando era criança,
Ele costumava ser traumatizado por fantasmas. Ele prendeu esses fantasmas nas caixas em sua mente. Ele pede para ela nunca mais ir lá. Após recuperar o corpo morto, Danny vai até a casa de Abra. Abra mostra ao pai dela os membros do povo. Verdade, não. Entrando na cabeça dele. Danny dá a ela a luva do garoto de beisebol, pela qual ela sente aquelas pessoas vindo em busca dela em uma caravana. Mas ela não vê Rose. Danny conta ao pai dela que os membros do grupo, verdade não, começaram a perseguir Abra. Danny leva Abra para a floresta. Eles esperam por essas pessoas. Quando os membros do True Knot chegam, Abra usa seu poder para prendê-los enquanto Danny e Billy atiram em todos eles. Enquanto morria, Andy hipnotiza Billy e o faz se matar. Enquanto isso, Crow sequestra Abra de sua casa, drogando-a para dormir. Ele matou o pai dela. Danny tenta falar com Abra telepaticamente. Ele encontra Abra na van em que Crow a levou. Ele brilha em Abra e faz a van bater em uma árvore. Mais tarde, Abra acorda e vê Crow dando seu último suspiro. Então, Rose é mostrada, que consome todo o vapor que ela havia preservado em frascos. Danny se reúne com Abra e a leva para Ohio no carro. Ele diz a ela que Rose deve estar seguindo-a. Dan leva Abra ao Overlook como último recurso, acreditando que será igualmente perigoso para Rose. Ele liga a caldeira do hotel e explora o prédio adormecido, despertando-o com seu brilho. Ao mesmo tempo, ele tem visões de seu tempo no hotel, incluindo seu pai Jack arrombando uma porta de banheiro para matar sua mãe, Wendy. A próxima cena abre quando Rose chega ao Overlook Hotel. Ela encontra Abra e Danny. Em uma luta, Danny é atacado por Rose. Ela o machuca na perna com um machado e tira seu vapor enquanto o tortura. Mas ele se salva abrindo caixas em sua mente, onde ele havia prendido os fantasmas do Overlook. Atraídos pelo poder de Rose, os fantasmas a dominam e devoram, antes de se voltarem contra Danny e possuí-lo em uma tentativa de fazê-lo matar Abra. Depois de um momento emocional, Abra corta sua mente possuída e traz de volta o verdadeiro Danny. Ele decide fechar a porta e atear fogo no Overlook de uma vez por todas. Ele pede para Abra sair do hotel, mas ela diz que não irá embora sem ele. Então Danny de alguma forma a convence a deixar o hotel. Danny tem que ficar para trás para fazer o trabalho. Ele vai para a sala da caldeira, mas recupera o controle antes que os ghouls no hotel possam fazê-lo desativá-la. Sobrecarregando a caldeira do hotel, ele observa o fogo se espalhando. E como o último momento de paz com Wendy, Dan vê uma visão de si mesmo quando criança sendo consolado por sua mãe. Abra sobrevive à explosão enquanto a ajuda chega ao hotel em chamas. Então, algum tempo depois, Abra é visto falando com o espírito de Danny, assim como ele costumava falar com o espírito do chefe, Dick Halloran. Então Danny conforta Abra, ele diz a ela para continuar brilhando e não esconder seus dons do mundo. Eles asseguram um ao outro que ambos ficarão bem. Abra começa a possuir seus poderes e finalmente conta à mãe a verdade de que ela estava conversando com o espírito do tio Danny. Ela diz a ela que Danny e seu pai estão em paz. Na cena final, Abra vê uma mulher na banheira enquanto vai ao banheiro para capturar o ghoul insidioso do Overlook Hotel. Obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixarem o seu like e ativarem o sininho para mais vídeos como esse.